E gostaríamos de dizer que este tema que acabámos de interpretar chama-se Amar a Vida e foi dedicado precisamente para aquela campanha que vocês podem ver ali, uma campanha elaborada pela Federação Espírita Portuguesa, com o apoio do SEI, e é uma campanha que está a ser dinamizada. Esta campanha levou pelo Rio em vários vertentes, e então o nosso contributo musical para esta campanha foi a composição deste tema. Gostaríamos de informar todos os presentes de que o coro da Federação Espírita, o coro e orquestra da Acústica da Federação Espírita Portuguesa, continua a aguardar pelos novos candidatos que queiram fazer parte do nosso projeto. Existe no site da Federação Espírita Portuguesa um link para uma ficha de candidatura. Hoje nós estamos abertos a todas as pessoas, mesmo aquelas que não saibam ler música, mas que saibam cantar muito bem, nem que seja por minutos, todos os dias de manhã, quando os interpretam belas áreas de ópera, podem participar connosco, procurar integrar-se neste projeto. Todos os elementos que estão aqui hoje reunidos, nós somos 14 aqui, mas somos bastantes mais, mas hoje só puderam estar aqui 14, mas estão representadas várias regiões do país. Temos aqui Coimbra, temos aqui Leiria, temos aqui Águeda, temos também o Algarve e também Lisboa. Em breve sei que teremos também Évora, não faltará muito, também temos a participação aqui de Évora. E estamos à espera que todos possam, ou aqueles que estiverem interessados, possam então integrar o nosso projeto através dessa candidatura. Nós depois fornecemos um conjunto de fecheiros de áudio para poderem trabalhar em casa de forma autónoma e então depois será marcada uma audição para nós vermos as competências vocais dos candidatos para integrar o nosso projeto. Também temos a possibilidade de termos músicos e para isso os músicos têm que saber ler, têm que saber ler a partitura para poder integrar o nosso projeto. E pronto, então vamos finalizar agora a nossa intervenção. Vamos terminar com o senhor Paulo. Depois vamos terminar com um tema chamado Abraço. Esta noite
Ora, agradecemos ao coro e orquestra eletroacústica da Federação Espírita Portuguesa pelo seu contributo e pedimos ao nosso amigo Divaldo que venha até nós para poder dar continuidade ao trabalho desta tarde. Diante da visão de que não existem doenças, mas existem doentes, merece que consideremos a proposta da ciência espírita. Nesse ínterim do processo psiquiátrico e da evolução das terapêuticas para os transtornos da mente, assim como para os transtornos da emoção, surge o Espiritismo em 1857, para dizer que a criatura humana não é o seu corpo. A criatura humana é o ser espiritual, de natureza pré-existente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Naturalmente, uma doutrina desta natureza deveria causar um grande impacto, conforme ocorreu. E levantaram-se inúmeras vozes para combater essa proposta libertadora. De um lado, a tradição religiosa, asseverando que se tratavam de seres infernais, para levarem a criatura humana ao reino das trevas. De outro lado, a ciência que agora penetrava no cérebro e entendia as grandes problemáticas dos circuitos nervosos. E, por outro lado, a ignorância popular. Os três adversários que se levantaram no século XIX contra o espiritismo. E alguns ainda remanescem na atualidade. Mas todos três foram vencidos pela lógica. Porque a ciência espírita tem como laboratório a mediunidade e como campo de investigação os médiuns, os indivíduos que se lhes servem de instrumentos para a avaliação da realidade dos seus postulados. O Espiritismo é uma ciência sui generis, é uma filosofia especial e uma doutrina muito curiosa. Normalmente, surgem primeiro as hipóteses, depois vêm os fatos confirmá-las ou negá-las. Foi assim que a ciência se estabeleceu, como assevera um dos maiores estudiosos dessa área. O Espiritismo primeiro surgiram os fatos, foram os espíritos que revelaram. Tratasse das almas das criaturas humanas que haviam vivido na Terra. A doutrina será o resultado das informações que eles ofereceram e que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, cognominado Allan Kardec, pseudônimo de que se utilizou, transformam nesse arquipélago grandioso que é a codificação espírita. As 5 obras fundamentais, as 2 obras principiantes e a revista espírita, publicada cada mês, desde 1º de janeiro de 1858 até 31 de março de 1867, quando Allan Kardec desencarnou. Nessa doutrina colossal, a informação é sobre a ética da dignidade humana. E a sua proposta moral é a mesma moral de Jesus Cristo. Ela é extraída do Evangelho do Doce Rabi. Tem como fundamento essencial do amor, na visão superior do amor, que é a prática da caridade. A caridade da doutrina espírita transcende o velho significado da esmola. É um sentimento que, segundo o apóstolo Paulo, é a mãe de todas as virtudes, a caridade, a fé, a esperança. E a caridade sobrepuja-as, porque essa caridade não é apenas o ato de dar,
é o ato de transformar o que existe de sombra e negativo na Terra, para que um dia adquira sua luminosidade. E dessa maneira, o Espiritismo, tendo como paradigma a ação da caridade, como proposta libertadora, proposta salvadora, não salvífica, não aquela que faz salvar, mas aquela que ensina o indivíduo a adaptar-se aos códigos divinos, auto-salvando-se. O Espiritismo difere das outras doutrinas, porque não pretende salvar a ninguém. Propõe os caminhos éticos da plenitude para que cada qual salve-se a si mesmo. E isso está apoiado no ensinamento de Jesus, do que vos adianta salvar o mundo e perder a própria alma. Há pessoas preocupadas em salvar os outros. Há pessoas muito preocupadas em fazer que os outros se tornem espíritas, mas elas não se transformam para melhor. E isso é um equívoco. Não nos devemos preocupar com o comportamento do nosso próximo. Cada um tem o direito e a liberdade de consciência, de pensamento, de palavra, de ação. A nós nos cabe, como definimos no começo, ser hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, e estarmos sempre lutando contra a nossa sombra psicológica, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. Porém, a grande surpresa desta ciência foi poder trazer às doutrinas psíquicas uma contribuição valiosa, de que a morte não existe. A morte nada mais é do que uma transferência para outra dimensão, mas para uma dimensão metafísica. E isso fascina, porque no tempo de Allan Kardec, a física era newtoniana, era a física clássica. As primeiras observações a respeito da decodificação da matéria vieram com James Maxwell, em 1867, 10 anos depois de publicado o Livro dos Espíritos. William Crookes, em 1870, consegue detectar as radiações da matéria. E a extraordinária doutora que pesquisava na Sorbonne, uma mulher que ganhou o prêmio Nobel 2 vezes, ela nos apresenta a radiação das moléculas da Pechblenda depois de experiências incomparáveis, Madame Curie. Então, o Espiritismo hoje tem o apoio dessa doutrina, a física, que nos diz, nas palavras de Albert Einstein, que matéria é energia congelada e energia é matéria dissociada. Só existe energia em variadas formas de expressão, em campos que se sucedem ao infinito. Praticamente quase todos aqui temos o iPhone. E se todos nós o ligarmos através de ondas específicas, comunicamos-nos com o mundo inteiro sem que haja qualquer perturbação pelas faixas vibratórias das ondas Hertz do universo. Então o Espiritismo veio também desvelar esse mundo desconhecido, o mundo das ondas, que levou Albert Einstein a declarar em 1905, vivemos no universo de ondas, de vibrações, de pensamentos, de ideias. Tudo aquilo que nós vemos não é conforme nós vemos, senão consoante os átomos nos apresentam. Porque os átomos deste microfone são os mesmos átomos desta matéria, deste aparelho de gravar, da gravata, do meu corpo. Somente que em aglutinações específicas, formando massas, que são aquela aparência que nós temos a sensibilidade. Então o Espiritismo disse que em outras faixas vibratórias existe a vida, que nós nos originamos do mundo das ideias, tese platônico-socrática, e que voltamos ao mundo das ideias, que cada qual será feliz ou desgraçado conforme as suas ações aqui na Terra. Então o Espiritismo trouxe uma grande solução para a filosofia, que manteve durante milênios a interrogação: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? E por mais que a teologia clássica tentasse responder a essas interrogações, assim como a filosofia, desde os grandes trágicos
até os mais modernos pensadores, como o Espiritismo, dizer que nós somos criados por Deus. E desde quando criados, tornamos-nos imortais. Não somos eternos, porque não existimos antes do tempo e do espaço. O eterno seria ou será somente Deus, mas nós somos imortais. A vida não começa na concepção, nem termina na desencarnação. E cada qual volta para a pátria de onde veio, levando as conquistas positivas e negativas do seu périplo carnal. A Terra, então, é a semelhança de uma escola, onde desenvolvemos os valores mentais, morais, emocionais, onde adquirimos experiências e reprogramamos a nossa vida para o futuro. Em consequência, nós somos autores de tudo o que nos acontece. E podemos mudar a vida desde que mudemos a nossa conduta mental, emocional, a conduta fraternal e a utilização da ética conforme os padrões do Evangelho, já que a ética varia de acordo com os povos, a cultura, as idiosincrasias e os tempos. Então o Espiritismo revelou algo fascinante, que não havendo a morte, há um intercâmbio entre aqueles que estiveram na Terra e nós outros que continuamos na Terra. E esse intercâmbio é de natureza psíquica, mas também de natureza física. E Allan Kardec foi examinar aqueles que se fizeram intermediários, denominando-os como médiuns. Palavra latina que significa estar no meio de duas ondas, de duas vibrações, de dois extremos. E estudando esses médiuns, Allan Kardec constatou que a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana. Todos os seres humanos somos médiuns com maiores ou menores possibilidades de comunicação, ostensivos como os indivíduos de inteligência genial e naturais como os indivíduos de inteligência normal. A mediunidade não é um dom, um carisma, uma graça que Deus concede a uns em detrimento de outros. É uma conquista do processo evolutivo de cada um de nós. É uma faculdade da alma, como a inteligência, como a memória, como as aptidões artísticas e culturais, que o corpo reveste de células para poder decodificar, como o corpo reveste com as células superpiramidais a área da inteligência, para que nós possamos pensar, a área do centro de Broca, para podermos falar, e etc. Então a mediunidade está em toda parte, mas naturalmente ela necessita de estudos, observações, análises e, sobretudo, treinamento, como qualquer outra faculdade da criatura humana. Graças a isso, quando Allan Kardec publicou seu segundo livro, o Livro dos Médiuns, em 1861, ele teve a ocasião de dizer no capítulo 23, que é dedicado às obsessões. A maioria dos indivíduos que se encontram internados nos hospitais da época, nos manicômios, a maioria deles não é constituída por loucos, mas por obsidiados. Ele utiliza a palavra obsessão para trazer do Evangelho de Jesus aquele fenômeno paranormal da interferência dos espíritos maus na vida das criaturas igualmente infelizes. E ele traz para a atualidade, demonstrando que os espíritos interferem sim em nossas vidas. E lhes perguntou se eles interferiam em nossas vidas, ao que eles responderam: mais do que imaginais, a ponto de que somos vós que muitas vezes vos dominamos. Quando nós estamos pensando no bem, espíritos bons acercam-se-nos, associam-se-nos, e nós somos instrumentos da inspiração do bem, da alegria, da música, da arte, da beleza, da ciência, das boas ações. E quando por acaso entramos em estados perturbadores, de primitivismo, de manifestações ainda primárias, associamos-nos a espíritos semelhantes, que se nos acercam e tornam-nos piores. Quando temos vícios, atraímos espíritos viciosos. Quando desenvolvemos as virtudes, estamos atraindo os espíritos nobres. Aí se repete a proposta de Krishna, os Pandavas e os Kurus.
Somente que os novos Pandavas não vão destruir os escuros, vão iluminá-los. Porque Jesus disse com muita beleza: o Pai não deseja a morte do pecador, mas a morte do pecado. Gandhi diria mais tarde, em uma paráfrase: não é do nosso interesse matar o inimigo, mas sim matar o desejo que o inimigo tem de matar, o que é uma coisa muito diferente. Então as obsessões alastram-se. É o velho ditado português: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aqui faremos uma variante: dize-me quem és, e eu te direi com quem andas. Pela lei de sintonia, de acordo com o nosso pensamento, atraímos espíritos equivalentes. Se nós prejudicamos alguém que nos não perdoou, é claro que esse indivíduo guarda o ressentimento, mantém aquele sentimento de ódio, desejo de vingança, e quando desencarna, ao primeiro ensejo ele vai procurar a sua vítima, ou o seu algoz, e vai torná-lo sua vítima por uma lei de afinidades. Aonde estiver o devedor, aí estará o cobrador. Eis porque Jesus nos ensinava o perdão como essencial a uma vida feliz. Porque perdoar é melhor para aquele que o doa e não para aquele que é perdoado. O que é perdoado continua devendo. O que perdoa liberta-se da junção com aquele que lhe fez o mal. Então nós hoje temos a psicologia do perdão para nos proporcionar libertar-nos desta ligação com o outro que nos manipula através do ódio que nos injetou, e no desejo da nossa vingança nós estamos vinculados a ele por mais que nos afastemos. Então é natural que aqueles espíritos a quem prejudicamos aqui, na atual reencarnação ou noutra, acerquem-se-nos e transmitam-nos os seus estados deploráveis, a melancolia, essa tristeza profunda que aturde, a ira, o transtorno de natureza psíquica, e nós entremos em estado de grave perturbação. Mas não é nenhuma novidade. Qualquer cristão terá lido no Evangelho de Jesus aqueles fenômenos de obsessão, que no Evangelho está com a palavra possessão. Allan Kardec evitou a palavra possessão, porque daria a ideia que o espírito penetra e possui e domina o outro. Ele preferiu subjugação, em que a mente do outro domina-nos através do perispírito, porque nós somos o ser trino, o espírito, a energia pura, o envoltório semimaterial, que os parapsicólogos chamam de campo de formar a realidade do indivíduo, uma forma. Esse campo, que é o encarregado de receber as nossas células para plasmar o nosso corpo físico, é também conhecido do esoterismo, desde as velhas tradições, como o corpo astral. Quase todos nós já ouvimos falar disso, o corpo astral. Nós preferimos a palavra perispírito, utilizada por Allan Kardec, e a matéria, que é o resultado da condensação da energia nesse campo perispiritual, onde estão escritos os nossos atos. Se, por exemplo, eu dou um tiro na minha cabeça, suicido-me, porque acho a vida insípida, porque estou cansado de viver, ou estou colérico, ou quero me vingar de alguém, e mato-me porque não o posso matar, não apenas eu destruo meu corpo, mas também eu perturbo esse campo vibratório. Ao reencarnar-me, esse campo vibratório deteriorado irá receber células que vão me dar a idiotia, a micro-macrocefalia, que pode me levar ao estado de alucinação. Se, por exemplo, dou um tiro no peito, eu terei com certeza a probabilidade de vir com uma problemática de natureza cardiológica, e assim por diante. Mas também os maus hábitos, os vícios mentais, a ira, a cólera, o ciúme, os desejos exorbitantes, nós plasmamos neste corpo semimaterial, que vai modelar os futuros corpos, e nós nasceremos com um corpo equilibrado, degenerado, belo ou deformado, como resultado dos nossos atos anteriores.
Mas a nossa vibração, nosso campo vibratório, vai atrair aqueles que são os nossos amigos, benfeitores, como aqueles a quem maltratamos, perseguimos e que se tornam obsessores. Pelo fato de fazerem o mal, esses malfeitores passaram a ser chamados genericamente de obsessores. Nós lembramos do Evangelho quando Jesus vai a uma cidade chamada Gadara, ou Gergesa, ou Gersesa, porque o dialeto varia muito de acordo com o som emitido. E quando ele vai atravessando o cemitério, na direção da cidade, levanta-se de um túmulo arrebentado um homem e começa a gritar desvairado: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós, no plural? E Jesus lhe pergunta: quem és tu, no singular? E você responde: nós somos legião, porque somos muitos aqueles que estamos neste corpo. E Jesus então liberta aquele obsesso. Recordamos-nos de quando ele desce do Tabor, um pai apresenta-lhe o filho que era portador de uma aparente epilepsia. Mas o pai diz: Senhor, tem piedade do meu filho, porque o espírito imundo toma-o e o faz convulsionar até babar sangue. E ninguém consegue curá-lo, nem teus discípulos conseguiram. Jesus acerca-se do rapazito que está numa convulsão, parecida com uma crise epiléptica, e diz-lhe: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. O rapaz treme, convulsiona e recupera completamente a saúde. Nós chamamos este fenômeno de desobsessão. O mestre cura-o, libertando daquele espírito perverso que o atormentava. Então isso sempre aconteceu na história. Eu me recordo, por exemplo, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que de quando em quando ele descia aos jardins de Semíramis, que é uma das 7 maravilhas do mundo, e pastava como se fosse um cavalo. Podemos recordar de Domício Nero, nos seus delírios psicopatas, que depois de haver assassinado sua mãe Agripina e sua mulher Pompeia, via-as em plena Domus Áurea, na Casa de Ouro, perseguindo-o e levando ao suicídio, que ele covardemente pediu um soldado para ajudar, e esse empurrou-o na lâmina que lhe trespassou o corpo. A história é rica desses fenômenos de psicopatias ou psicopatologias de natureza mediúnica. A mediunidade faculta o intercâmbio, e como todos somos médiuns embrionários ou médiuns ostensivos, estamos em contato. Notemos que às vezes uma pequena coisa, uma pequena contrariedade, de repente ela toma um volume que é anormal, que nós vamos dizer: mas meu Deus, não se justifica. O ódio que eu estou, o rancor, nós estamos sob uma ação malévola para nos desequilibrar. Outras vezes nós experimentamos uma euforia que não é patológica. Quando oramos, entramos num estado de pré-êxtase. E então sentimos uma sensação de harmonia, de plenitude. Estamos no campo das entidades felizes e aspiramos a essas vibrações que constituem verdadeira dádiva, que nos antecipam as alegrias inefáveis que nos aguardam depois do fenômeno biológico da morte. Então, a depressão tem também a sua psicogênese nos fenômenos obsessivos. Nem toda depressão é apenas depressão. Ela pode ter um fator psicológico, ela pode ter tido um desencadeamento fisiológico, mas ela pode ter sido estimulada por um espírito adversário. Na Mansão do Caminho, que é um laboratório, porque por ali passaram 13.000 crianças. Tivemos a oportunidade de as educar, prepará-las para a vida que hoje são cidadãos. O bairro em que ela está localizada tem no seu entorno 400.000 pessoas. E, no entanto, é um dos bairros mais violentos do estado da Bahia. Não temos um vidro quebrado, não temos um grafite em nenhuma das paredes internas. Fora uma barbaridade. Porque todos eles respeitam aquele verdadeiro santuário de educação. Não temos chaves. Isso é curioso. As portas têm um trinco.
A porta de entrada, que tem um vigia 24 horas, porque nós temos uma casa de parto natural, tem apenas um gancho à porta. E nunca fomos invadidos pelos traficantes, pelos violentos, que normalmente fazem arrastões, quase que destruindo ruas, pessoas nas praias, porque respeitam a nossa ética, que os educou para a vida, pelo menos educou aquela grande maioria, e está de portas abertas para atender uma média de 5.000 pessoas diariamente. Somente crianças são 3.190 dos 2 meses a adolescente de 16 anos, que dali sai com uma profissão e com um tipo de arte que eles aprenderam em nossas variadas escolas. Então é natural que nós temos uma experiência imensa de obsessões. Pessoas que são trazidas amarradas em cordas, outros que são jogados, os familiares trazem, empurram para que nós cuidemos, outros são levados às nossas reuniões, que tem um público em média de 700 a 1.000 pessoas em cada uma das 5 reuniões públicas. Então nós estamos muito familiarizados com esta questão, com este problema das obsessões. As obsessões, portanto, imperam e confundem os melhores psicoterapeutas, os psiquiatras, os psicanalistas, que não conhecem a técnica da doutrina espírita. Os que conhecem, logo se dão conta que, ademais do problema que necessita da psicoterapia convencional, necessita da fluidoterapia. Em que consiste a fluidoterapia? Nós somos uma usina de energias. Todos nós eliminamos forças. Quantas vezes apertamos a mão de uma pessoa e passamos mal? E outras vezes não estamos bem, apertamos a mão de alguém e nos sentimos ótimos. Convivemos com alguém poucos minutos, mas que maravilha, tão bom estar com você. É a sua irradiação, a aura. Essa irradiação que todos nós temos e que nos santos aparece como resplendor. Sempre que eu vejo uma oleogravura e tem o resplendor, foram médiuns que viram, porque realmente a nossa volta não apenas na cabeça, mas principalmente na cabeça, pelo centro divino, que é o nosso chakra coronário, pelo centro cerebral. O chakra coronário é a parte sublime do cérebro, é o neocórtex, a parte divina, que Freud iria chamar superconsciente, depois de haver descoberto o sub e o inconsciente. Então, isso, de acordo com o nosso pensamento, irradia. Chico Xavier foi examinado pelos cientistas da NASA, essa organização internacional de astronáutica dos Estados Unidos, e levaram aparelhos hipersensíveis. E notaram que a aura de Chico Xavier media 25 metros. Ele estava e a aura alcançava pessoas lá fora, quando normalmente nós alcançar 2 centímetros. Aquela coisinha de nada. O desenvolvimento psíquico, moral, emocional do Chico irradiava. E era uma grande verdade. Quando estava na sua aura, no seu doce contato, nós nos sentíamos alegres. Tudo era belo, no mundo as pessoas eram todas generosas. Nós desejávamos ali ficar para sempre. Imaginemos a aura de Jesus. Quando ele entra no cemitério, logo o Espírito grita: "Ei, Jesus de Nazaré." Ele nunca tinha visto Jesus. Quando Jesus vai à sinagoga a primeira vez, em Nazaré, um psicopata levanta-se e grita: "Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Cala-te, ainda não chegou o meu momento." Que aura, que grandeza. Mas também, quando nós não temos os valores bons, positivos, nós temos os campos vibratórios infelizes e atraímos esses espíritos que nos transmitem as suas sensações. É curioso como, à medida que vai havendo uma afinidade entre o invasor e a vítima, nós passamos a mudar de comportamento. Vamos perdendo a sensibilidade, mudamos de hábitos e passamos a ter sensações diferenciadas. Nós podemos, com um pouco de atenção, dar-nos conta de um ambiente saudável, de um ambiente morbífico, pelas sensações que sentimos quando chegamos. Nós chegamos a um lugar e daí a pouco passamos bem, menos bem, mal, muito mal. Então podemos aquilatar as vibrações.
Então nós somos esse campo, esse dínamo de energia. Essa energia nós chamamos uma energia fluídica, por ser muito rarefeita, e podemos transmiti-la, podemos captá-la. Então nós temos a terapia dos passes, que foi apresentada a princípio por Anton Franz Mesmer, no seu mesmerismo, mais tarde no magnetismo, mais tarde nas experiências do magnetismo e hipnotismo. E hoje poderemos aplicar essa energia para neutralizar no paciente o campo da interferência dos espíritos inimigos. E ele começará a trabalhar pela sua mudança moral, porque é como se ele fosse uma tomada e o espírito um plug. Como há uma perfeita afinidade, o plug localiza-se e domina o indivíduo. Mas na hora que o indivíduo muda o campo energético, o plug cai. É como temos aqui a energia de 120 ou 220. Se colocarmos uma lâmpada débil 220, na corrente 220, ela queima os filamentos. E se colocarmos uma lâmpada potente numa corrente 120, ela brilha menos. Tem que haver uma perfeita identificação entre o plug, a tomada e a corrente. Então, nós vamos levar esse paciente à fluidoterapia. Vamos dizer-lhe que ele necessita de orar. Por que orar? Porque ele vai levantar a sua onda mental, vai sair daquela onda, digamos, 50 abaixo de zero, para 20 abaixo de zero, para 10 acima de zero. E como o espírito mal está 50 abaixo de zero, ele não evolui, ele não alcança o indivíduo. Outro recurso, diz Allan Kardec, para a cura das obsessões, das depressões, é a paciência. Além da transformação moral, a paciência, a compaixão pelo perseguidor e as boas ações. Por que as boas ações? Porque o bem anula o mal que se fez. Se eu contrair um débito e sou alguém que infelicitou outrem, mas eu pratico o bem a um terceiro, eu adquiro mérito. Porque nós, é um raciocínio muito complexo, nós não prejudicamos a ninguém, nós prejudicamos a ordem, a lei universal através de. Quando eu firo a alguém que se desequilibra, eu desequilibro a harmonia cósmica. Não está na física quântica demonstrada, e o notável moderno pai da física quântica não diz que o leve rociar das asas de uma borboleta no Oceano Pacífico interfere no equilíbrio do cosmo. Imagine nossas mentes desvairadas, quanto deve perturbar a harmonia cósmica, que passa a gerar em desequilíbrio em torno de nós próprios. Então, se eu fiz o mal a alguém que não me perdoa, mas eu faço bem a alguém que é profundamente grato, eu anulo. Eu tenho esse inimigo, mas eu não devo nada à lei. Ideal. Ideal será que eu me reabilite com ele, porque desta forma eu o ajudarei, eu o trarei de volta ao estado do bem. Daí o Espiritismo, através das sessões mediúnicas, proporciona que os espíritos vingadores venham explicar a razão pela qual estão perturbando os indivíduos. E ali, a psicoterapia da boa palavra, porque o doutrinador, o orientador, aquele que fala com os espíritos, deve ser o psicoterapeuta de desencarnados. Mostrar o engano em que o espírito está trabalhando, mostrar que ele já não está mais na Terra, porque muitos ignoram, não se dão conta do fenômeno mortis. Eles sentem-se atraídos como a limalha de ferro ao imã, e imã dá um sé, e começam a transmitir essas energias. Eu fui vítima disto, do meu próprio irmão fisiológico. Ele teve uma morte violenta, caiu à rua, morreu afogado em sangue, a ruptura de um aneurisma, e eu tive um choque muito grande. Era um adolescente, fui para casa e a partir daí fiquei doente. Durante 6 meses, com dificuldades de movimentos. Ele não estava me prejudicando, como eu era médium, eu o atraí, e a sua energia deletéria, a perturbação, assaltou-me e veio perturbar o centro dos meus movimentos. Quando uma senhora médium me foi visitar, todos nós muito católicos, eu candidato ao seminário da Igreja Católica, porque era coroinha, era sacristão, e esta senhora me veio ali desenganado, porque eu estava 6 meses sem poder mobilizar-me. Naturalmente, ela disse, mas esse rapazito não tem nada,
Ele tem uma obsessão. E claro, depois de conversar um pouco, nós não sabíamos o que ela estava falando, eles vão aplicar-lhe um passe à terapia, à bioenergia, esta energia saudável que todos temos, mas nem sempre em bom estado, por causa da nossa situação moral. Ela me aplica o passe enquanto oramos, e 3 a 4 minutos depois ela me disse: levante-se. Eu levantei-me. E aqui estou, desde o dia 5 de dezembro de 1944. E nunca mais tive qualquer problemática nos órgãos inferiores, nas pernas. Tem, aliás, pernas andarilhas que conseguem vencer distâncias. Mas aquele alívio momentâneo, nós pensamos que era a cura. E logo perguntamos: já estamos curados? Ela disse: não. Este é o primeiro round, é a primeira vitória. Precisa agora educar a mediunidade para não atrair mais os espíritos doentes, os espíritos inferiores, os espíritos perversos. E eu disse: como é que educa a mediunidade? Frequentando o centro espírita. Eu passei a frequentar o centro espírita em 1944, naquele mês de dezembro, e o centro espírita me fascinou de tal forma que até hoje eu me encontro nele, frequentando, aprendendo, buscando, sobretudo, a autoiluminação. A minha preocupação básica é tornar-me melhor, propor aos outros essa excelência, por gratidão a que Deus me permitiu, por gratidão ao Espiritismo que me libertou do leito, onde eu estava semi-paralisado, que me deu uma visão mais otimista da vida, é que eu me dedico à divulgação dos seus conteúdos com uma infinita alegria, sem cansaço, porque toda vez quando abordo o Espiritismo eu renovo, eu remoço, as energias se vitalizam e vivo num clima de imensa felicidade, portanto, em um clima de desobsessão. Quaisquer espíritos que desejem perturbar-me, podem tentar, podem até conseguir. Se não conseguirem diretamente, porque não encontram campo na minha mente, porque eu estou sempre na mente positiva, podem criar embaraço com pessoas que me provoquem, podem trazer pessoas agressivas. E se eu souber administrar a agressividade, não entro no campo. Posso, como qualquer um, desfrutar de profunda paz. Então, desejamos dizer que em todo e qualquer problema de natureza orgânica, emocional e psíquica, há também uma interferência espiritual. O problema pode ter origem física, emocional e mental, mas a continuação terá interferência espiritual. O problema pode iniciar-se com a interferência do espírito negativo e mais tarde afetar os nossos órgãos cerebrais. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas últimas 3 linhas diz o seguinte: quando uma obsessão é muito prolongada, o organismo adoece, sendo necessária a terapêutica magnética e médica. Vamos dar um exemplo. Eu tomo de um papel e coloco ao sol. Então o raio de sol ali interfere, naturalmente ele agride o papel, queima um pouco. Mas se eu tomo de uma lente e coloco entre os dois, a lente potencializa o raio de sol que produz a queimadura do papel. O papel encandece, entra em combustão. Qual é a lente? É a nossa mente, a mediunidade. A mediunidade é a lente de que o espírito se utiliza, terminando por afetar as nossas células, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, problemas de disfunções hepáticas, problemas sexuais e outros podem ter origem espiritual, interferência e mais tarde tornar-se enfermidades por localizadas no organismo. O organismo não resistiu àquela onda, àquela existente vibração, dilacerou e abriu campo para as infecções. Muitas infecções vão encontrar o campo propiciatório no nosso aparelho imunitário. Então, se nós perdemos a imunidade, é claro que ficamos abertos às infecções. Daí, a vitória sobre a depressão é a nossa vitória sobre as nossas paixões. Na hora em que nós nos resolvermos por tornarmos-nos melhores,
nós nos libertaremos da depressão, da esquizofrenia, com o auxílio da ciência, que não pode ser menosprezada, com o auxílio do pensamento espírita, que é fundamental, e acima de tudo, com o grande esforço para conseguirmos a saúde integral. Todos nós, se quisermos, poderemos alcançar o nosso estado de plenitude, porque Deus é amor, e Ele se nos manifesta de maneiras mil, como a nossa canção há pouco disse, na voz dos nossos amigos, em a natureza, nas manifestações mais variadas. Mas a depressão continua sorrateira, perigosa. Tenhamos cuidado. Evitemos os pensamentos melancólicos, os pensamentos que nos põem para baixo, deprimere, os pensamentos pessimistas, os pensamentos de estarmos armados, com mania de perseguição, achando que os outros estão contra nós. Isto é singularmente um transtorno muito grave, porque quando achamos que todo mundo está contra nós, nós é que estamos contra os outros. Mas, acima de tudo, lembremos-nos de um recurso fantástico da nossa mente, que nos potencializa. Este recurso é a oração, a prece que Jesus nos ensinou. Mas se a pessoa não desejar dizer palavras, abra-se à oração. Orar, na opinião de Leon Tolstói, orar é arar. Quem ara, ora. Equivale dizer, o trabalho do bem, a ação de beneficência, a solidariedade é uma prece. Gandhi dizia, as mãos que trabalham valem muito mais do que os lábios que oram. Porque nós ouvimos lábios e vemos-los moverem-se em palavras que estão longe do coração. E como Allan Kardec estabeleceu que o que importa é a intenção, com a nossa intenção e as nossas próprias palavras, dirijamos-nos a Deus e digamos-lhe quanto nós gostaríamos de fazer, quanto gostaríamos de ser, para que o mundo fosse mais feliz. E cada um de nós pode tornar o mundo mais feliz, tornando-se, por sua vez, mais feliz. Porque o mundo é um organismo e nós somos células desse organismo. Se no meu organismo a célula perde a memória e multiplica celermente, eu terei um tumor, benigno ou cancerígeno. Se eu, na sociedade, me torno bom, a sociedade melhora. Eu já me referi aqui em Portugal a uma frase de uma teosofista, infelizmente anônima. Ela diz o seguinte, toda vez que alguém cai, a humanidade cai com ele. Eu diria diferente, toda vez que alguém se levanta, a humanidade se levanta com ele. Porque se cai quando tomba, ergue-se quando se levanta. Então que levemos para casa o otimismo, a alegria de viver mesmo nas vicissitudes. Só há vicissitudes, doenças, problemas, porque somos imperfeitos, porque estamos equivocados, corrijamos-nos, tornemos-nos melhores. É semelhante a quem planta a couve. Quem planta a couve ou alface pretende comer dentro de poucas semanas. Quem planta a árvore pretende beneficiar-se dentro de alguns anos. Mas quem planta vidas faz para toda a imortalidade. Que nós sejamos plantadores de vidas. Uma boa palavra aqui, um aperto de mão ali, um sorriso acolá. Que não revidemos mal por mal e gozaremos de saúde ideal. Esta saúde da alegria de viver. Então, agradecendo a vossa atenção e agradecendo a oportunidade de retornar uma vez mais a esta cidade, nós gostaríamos de dizer o seguinte: meu Deus, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, se eu não puder ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que tombando sobre a terra formosa, reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser
um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não lograr, eu te quero rogar, para ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu desejaria ser um pomar de frutos, para atender a fome da humanidade. Mas como eu não vou conseguir, eu volto a pedir, para ser uma árvore generosa, derramando sombra do chão. Mas se nem isto eu lograr, deixa-me ficar à sombra de uma árvore benfazeja, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho, olá. E se ele se voltar para trás e me perguntar, quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, irei contigo. E lado a lado eu possa dizer, Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, esteta, cientista, para cantar a beleza, a magia da tua misericórdia. Porém me falta o éstero, a beleza, a harmonia, e como nada sou, pelo menos deixa-me dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, obrigado, Senhor. Bem, estamos a chegar ao final deste nosso encontro. Resta-nos agradecer a Divaldo por esta tarde, por todo este esclarecimento, por tudo aquilo que ele nos traz, quer em palavras, quer na sua energia. Eu não sei quantos quilómetros tem, mas já tem alguns. Queria pedir a Divaldo que tire um papelinho daqui para rifarmos o nosso livro. Muito obrigada. Ora, é o 147. Quem vai daqui já com a depressão vencida? Não me digam que sai a casa. Ok, pronto, está entregue então. Ok. Então, para terminarmos... Divaldo, tira mais um papel, por favor. A nossa plateia é caridosa. Vão doando uns aos outros. 132. Bem, vamos guardar, pode ser de alguém que tenha saído. Então quero agradecer a todos a vossa presença. Quero agradecer a Jesus a possibilidade de uma vez mais nos permitir encontrar-nos aqui, neste momento de partilha, em que todos trazemos a nossa vontade de aprender mais, a nossa vontade de conhecer, juntamente com as nossas inquietações, os nossos problemas, as nossas dores, mas que percebemos que a depressão, como todas as dificuldades que nós temos na vida, a vitória sobre elas é nossa. Depende de nós, da nossa disposição, da nossa vontade, da nossa alegria de viver. A Jesus, muito obrigado por esta possibilidade. Aos benfeitores espirituais que nos acompanham e, principalmente, a Deus Pai. Muito obrigada a todos. Quem desejar ter algum esclarecimento sobre a questão da revista, o nosso amigo Vítor encontra-se aqui no final. Peço que se dirijam então a ele para ficar tudo certinho. Muito obrigada a todos.